Olá, olá pessoal, boa tarde. Vamos agora iniciar a segunda sessão científica da tarde de hoje, do nono Fórum de Economia Aplicada. Eu sou Juliana Lago, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA, e eu serei mediadora desta segunda sessão, juntamente com Alice Matos, também doutoranda em Economia pela UFBA. A dinâmica dessa sessão ela vai ser bastante semelhante com a sessão anterior. Nós vamos ter 4 apresentações. Cada apresentador vai ter 12 minutos para realizar a sua apresentação, com 3 minutos de tolerância. Quando faltar 5 minutos, eu dou um aviso, e quando completar os 12 minutos e a gente entrar naquele tempo de tolerância de 3 minutos, eu aviso também. Vocês que estão assistindo poderão realizar perguntas durante as apresentações no chat do YouTube. A Alice ela vai estar selecionando algumas questões que a gente vai direcionar ao final para os apresentadores, para a gente fazer o debate, ok? Essa sessão científica ela vai ser composta pelos pesquisadores Verônica Ferreira, que é bacharel em Economia pela UFES, mestre em Economia pela UFBA, atual doutoranda em Economia também pela UPPGE-UFBA e professora substituta da Universidade Federal de Sergipe. Adelson Silva, que é doutor em Economia pela UFBA e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A Kessia Miranda, que é bacharel em Economia e mestre em Economia pela UFBA e pesquisadora do Programa de Economia da Saúde na UFBA. E o Alei Santos, que é bacharel em Engenharia Mecânica pela UFBA, mestre em Economia pela UFBA e atual doutorando em Economia pela FGV. Vamos iniciar agora com a apresentação da Verônica Ferreira. Certo. O que eu vou apresentar é parte da minha pesquisa, da tese, que ainda está em construção. O título do trabalho é Educação Infantil e Complementariedade Escolar no Brasil. Esse trabalho é em conjunto com... Vou tirar a minha webcam. Esse trabalho é em conjunto com a professora Cláudia, que é minha orientadora. Esse trabalho ele está voltado para a educação infantil, porque é a primeira etapa da educação básica e uma etapa importante da educação. E tem o tema de complementariedade justamente porque a literatura ela já mostra que a educação infantil, que os ciclos escolares eles são complementares entre eles. Então, o objetivo aqui vai ser observar se essa complementariedade ela vai estar causando aí um efeito de permanência dos indivíduos nos ciclos escolares. A literatura em economia da educação já mostra que a educação infantil ela proporciona aos indivíduos o desenvolvimento de capacidades cognitivas e permitem um progresso da sua trajetória acadêmica. Então, já existe uma evidência da importância da educação infantil na permanência dos indivíduos na escola, não só na permanência, como também no futuro, na vida adulta dos indivíduos. A neurociência, além disso, comprovou, já que é na primeira infância, no período de 0 a 5 anos de idade, que ocorre aí o desenvolvimento das habilidades de fala, memória, coordenação motora, entre outras, que são imprescindíveis para o aprendizado e interação social. O ingresso na educação básica no primeiro ciclo, então, ele aumenta o desempenho escolar e a probabilidade de sucesso socioeconômico da vida adulta. Então, já existe uma evidência de que esse ingresso no primeiro ciclo, logo na primeira infância, promove um aumento no desempenho escolar e existe uma probabilidade de sucesso, inclusive na vida adulta. Diante disso, esse trabalho ele tem como objetivo analisar se a educação infantil ela está impactando na trajetória escolar da educação brasileira, da educação básica brasileira. Então, observado que a educação impacta, que existe uma complementariedade entre os ciclos, a gente quer testar se, de fato, isso acontece na educação brasileira. Para isso, estão sendo utilizados dados da PNAD de 2001 a 2015, e a metodologia que está sendo utilizada é um pseudo-painel, justamente pela falta de dados longitudinais, dados que acompanham aí o indivíduo ao longo do ano, da vida, desculpa.
Antes de falar da base de dados e dos dados que encontramos até agora, dos resultados, eu trouxe aqui um pouquinho da evolução da educação infantil no Brasil, porque a educação infantil ela tem ganhado um destaque nos últimos anos, desde 2009, principalmente, quando houve uma mudança aí com a emenda constitucional, uma mudança da educação básica, onde a partir de 2009 você tem a obrigatoriedade da educação a partir dos 4 anos. Antes disso, era apenas a obrigatória a partir dos 7 anos. Além disso, a gente tem também o Plano Nacional da Educação em vigor, que está vigente até agora, tem já na sua primeira meta o objetivo de universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e uma ampliação da oferta de 50% para atender até 50% das crianças até 2024. Sendo que, eu não falei, né, a educação infantil ela vai ser composta aí pela creche e pela pré-escola. Pela creche, indivíduos de 0 a 3 anos, e pela pré-escola, de 4 e 5 anos. Então, a gente já prevê, o Plano Nacional já prevê uma universalização, pelo menos, da pré-escola, previa, né, até 2016. Contudo, ainda não foi alcançada essa universalização até 2018, que é quando tem os resultados do último monitoramento do PNE. No último monitoramento, a gente tem aí que teve uma cobertura da creche, a gente tem uma cobertura de creche de 35,7% e uma cobertura da pré-escola que está quase alcançando a universalização de 93,8%. Aqui eu trouxe alguns dados que a gente já coletou no INEP, com relação à matrícula e à pré-escola, evolução aí durante o período de 2000 a 2018. O primeiro gráfico da esquerda para a direita comparando a creche e pré-escola, a gente observa uma evolução de ambas as etapas, com destaque maior para a creche, né, que é também a etapa que tinha o maior déficit. E do lado, a gente tem aí trouxe um destaque para a pré-escola. A gente tem aí a evolução, na verdade, de 2000 a 2018, mas comparando as pré-escolas públicas e privadas. E a gente vê a presença significativamente maior das pré-escolas públicas do que das privadas. Em seguida, a gente tem um número de estabelecimentos de creche e pré-escola no primeiro gráfico, e aí a gente observa uma queda, mas essa queda de estabelecimento não significa uma falta ou uma ineficiência aí de alcançar o serviço, mas pode ser, né, uma das suposições, das hipóteses, a questão demográfica, como tem diminuído a quantidade de indivíduos nessa faixa etária, está provocando também essa queda na quantidade de estabelecimentos. Mas a gente observou que houve um crescimento das matrículas e o monitoramento do PNE mostrou que existe já estamos alcançando a quase universalização aí para a pré-escola. Em seguida, a gente tem aqui o gráfico com pré-escolas públicas e privadas, e a gente também apresenta aí uma queda, mas não significa essa queda, como eu falei, do estabelecimento que seja um déficit, né, de oferta de pré-escola. Em seguida, eu trouxe aqui mostrando uma análise regional para número de matrículas e estabelecimentos para a pré-escola. Eu tenho aqui no primeiro gráfico as matrículas, né, e observa que as regiões que têm maior quantidade de matrículas é a região Nordeste e Sudeste, e as que têm os menores, a Norte e a Centro-Oeste. E no caso dos estabelecimentos, também as regiões que têm maiores quantidade de estabelecimentos está aí a região Nordeste e a região Sudeste. Agora, falando um pouco da minha metodologia, porque a gente escolheu o pseudo-painel, né, por conta da deficiência com relação a dados longitudinais, fez-se a escolha pela construção de um pseudo-painel, onde a gente vai estar ali definindo cortes de indivíduos, ao invés de estar acompanhando os indivíduos. No geral, a equação do pseudo-painel é essa, né, equação linear, de regressão linear, YCT com beta XCT, sendo C a corte e T o tempo. E aqui na minha primeira tentativa, na primeira regressão, nos primeiros testes que a gente está fazendo,
a equação utilizada foi ciclos escolares, então eu quero testar se essa pré-escola, feito pré-escola está impactando aí na trajetória dos indivíduos. Então eu vou observar se isso impacta nos ciclos escolares. Então, ciclos escolares, como é minha variável dependente, e aí pré-escola, e aí os controles background familiar, né? Mãe trabalha, se o pai trabalha, educação do pai, educação da mãe, a renda familiar. E as variáveis que são fixas e utilizadas para construir a corte: sexo, região metropolitana, unidade da federação e o ano de nascimento. Então, as minhas variáveis utilizadas aqui, as minhas cortes, estou pegando cortes de 95 a 2001, as variáveis de educação, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, anos de estudo, e aqui eu tenho características individuais: gênero, raça, idade, renda familiar, escolaridade do pai, da mãe e a localização. Ao lado aqui eu tenho as primeiras estatísticas aqui do painel. Eu tenho 10% aí dessa minha amostra que estava fez pré-escola, então tem um percentual baixo. Contudo, a gente observa uma variância, uma variabilidade grande entre os indivíduos, o que configura também aí uma heterogeneidade da minha amostra. A mãe trabalha, 90% trabalhava, o pai 96%. A educação, a média de educação, né, do pai é 6 anos, 6,9 anos, e da educação da mãe 7 anos. E a renda média, que também tem uma variância muito grande, é de 1.817. Aqui algumas análises exploratórias dos dados. A gente observa que ao longo das cortes foram aumentando a participação aí de crianças com 6 anos de idade na pré-escola. Há uma observação: como eu estou pegando informações anteriores à mudança da legislação, então os indivíduos com 6 anos de idade são considerados nesse período que estavam na pré-escola. E o gráfico ao lado, a gente tem informações com relação às regiões metropolitanas, de participação de indivíduos que estavam em pré-escola por cortes. E aí, os destaques, como ficou um pouco confuso esse gráfico, mas assim, os destaques são: eu tenho Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Bahia são os que estão, que têm a maior participação. Aqui eu fiz uma comparação com gênero e raça, mas não tem muita diferença de participação na pré-escola entre gênero e raça. Os resultados, assim, inicialmente, os resultados preliminares com uma função linear não foram consistentes, não trouxeram evidências ainda da pré-escola interferindo positivamente nos ciclos escolares. E a gente encontrou resultados que foram de encontro, que foram contrários, na verdade, ao que a literatura mostra, como trabalhos de Kuhn e Heckman, o Carneiro e Heckman também, que mostram da interferência positiva. Então, o que eu trouxe aqui hoje é que essa análise ainda cabe uma revisão, cabe ainda um aprofundamento da nossa análise, uma revisão, e possivelmente aí inserir outros controles para a nossa análise, ou até mesmo utilizando uma variável instrumental para melhorar nossa análise com relação ao impacto aí da pré-escola. É isso. Muito obrigada, Verônica, pela sua apresentação. Na sequência, agora, a gente vai ficar com a apresentação do professor Adelson. Ok, vocês me ouvem? Sim, nós te ouvimos bem. Ok. Primeiro, quero agradecer o convite e meu nome é Adelson, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e finalizei o doutorado ano passado aí pela UFBA, né, pelo PPGE. Então, só um minutinho aqui para que a gente possa compartilhar a apresentação. Só me fala se vocês estão... Quando você compartilhar, eu começo a contar o tempo. Ok, só ver se já está aparecendo. Só me diz.
Está aparecendo, Juliana? Agora está aparecendo, pode começar. Ok. Então, eu vou trazer hoje uma discussão que é fruto da minha tese de doutorado, a tese que foi orientada pelo professor Gervásio, com orientação da professora Roberta Rocha e colaboração da professora Diana Lúcia. Tem como tema economia de aglomeração e matching de qualificação e ocupação no mercado de trabalho brasileiro. Basicamente, esse trabalho ele foi motivado pela seguinte questão: a maior parte da literatura da economia urbana, né, tem apontado para efeitos de produtividade dentro dos grandes centros urbanos, e isso tanto em termos de literatura internacional quanto também de literatura brasileira. Aí a grande parte dessa literatura tem apontado que uma das causas para que haja maior aglomeração dentro dos centros urbanos é a maior diversidade de ocupações e oportunidades de emprego dentro dos grandes centros urbanos. Então, nesse sentido, é de se esperar, né, que ocorra uma melhor probabilidade de matching de ocupação e qualificação, ou de emprego e qualificação dentro dos grandes centros urbanos. Então, nesse sentido, as próprias evidências têm sinalizado para que ocorra, de fato, maior probabilidade de correspondência de ocupação e qualificação dentro dos maiores centros urbanos. E aí, naturalmente, o matching de ocupação e qualificação deve sinalizar tanto para a capacidade de absorção de mão de obra qualificada dentro dos grandes centros urbanos, como também para os ajustamentos de oferta e demanda desse trabalho qualificado. Os estudos de economia urbana têm apontado, inclusive, para a existência de economia de aglomeração nos grandes centros brasileiros, né? E grande parte desses trabalhos tem apontado o melhor matching como uma das fontes de aglomeração, e aí, nesse sentido, destacam os trabalhos do Freguglia, da própria professora Diana, do Haddad Baruf, enfim. Entretanto, nós não temos estudos direcionados a uma análise dos efeitos causais entre o tamanho do mercado de trabalho e o matching de qualificação, né? A própria literatura internacional ainda tem lacunas consideráveis nesse sentido. A maioria dos estudos prévios sobre isso tem focado em matching assortivo, então, basicamente, foca no sorting de habilidades, e esse sorting de habilidades sinalizaria para a existência de matching. Entretanto, não existe ainda evidências concretas sobre a relação entre o tamanho do mercado de trabalho e o matching de emprego, ou então baseada apenas em medidas indiretas, né, que tem a configuração setorial ou ocupacional das indústrias como um indicativo do matching regional. A maioria desses estudos, entretanto, ainda que não foquem diretamente no matching, tem sinalizado para um melhor matching dentro dos maiores centros urbanos. E aí, nesse sentido, levando em consideração tais evidências, nós estamos focando numa medida direta de matching entre o nível educacional do trabalhador e os requerimentos educacionais do emprego, né? Então, basicamente, essa medida ela é idealizada a partir da proporção de trabalhadores com graduação dentro de cada ocupação. E isso, então, nos leva a identificar se um trabalhador está trabalhando dentro de uma ocupação que requer nível superior, e com base nisso, então, nós criamos uma medida de matching vertical para identificar o efeito da densidade urbana sobre a probabilidade de matching de acordo com o tamanho do mercado de trabalho. Antes, entretanto, de entrar nessa questão, nós trazemos algumas evidências. Basicamente, as evidências iniciais apontam que, em termos absolutos, o número de matching cresce dos grandes centros urbanos. Entretanto, a razão matches por não matches piora consideravelmente na medida em que aumenta o tamanho da densidade urbana. E isso aqui já é um indicativo de que esses grandes centros urbanos são mais suscetíveis a maior competição por vagas. Quando nós segmentamos a razão de matches por não matches para os grandes centros urbanos e para os médios e pequenos centros, o que a gente verifica é que essa relação é positiva, ainda que modesta, para os grandes centros, mas é negativa para os médios e pequenos centros urbanos, o que aponta que existem elementos dentro desses grandes centros urbanos que vão para muito além do tamanho do mercado. Levando em consideração tais evidências, então, para responder ao questionamento se existem efeitos de produtividade associados ao tamanho do mercado de trabalho e a essa relação com o matching,
nós, utilizando dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, e dados para trabalhadores graduados entre os anos de 2006 a 2014, nós criamos um painel, né, com 25.025.888.353 observações. Então, basicamente, nós trabalhamos com toda a população de trabalhadores com ensino superior nesse período, né, que estão dentro do mercado de trabalho formal, apenas com idade ativa, obviamente, entre 18 e 65 anos. E levando em consideração, nós mantivemos dentro da nossa análise, até para que nós pudéssemos lidar com heterogeneidades e com questões relacionadas à própria autoseleção, nós implementamos vetores de características observáveis já tradicionais dentro da literatura da economia do trabalho e da economia urbana, né, que incluem idades, sexo, experiência, entre outros controles, assim como definimos uma medida de ocupação ou de matching ocupacional, levando em consideração os critérios definidos pela Classificação Brasileira de Ocupações, lá para que está em sua versão em 2002. Então, levando em consideração as informações da CBO, nós criamos uma medida de matching vertical. Essa medida é baseada em trabalhos já consolidados na literatura e ela é estimada a partir da comparação do maior nível de educação formal do trabalhador com o maior nível de educação requerido pela ocupação na qual esse trabalhador esteja empregado. Desse modo, nós criamos uma variável de proporção de trabalhadores com graduação dentro de cada ocupação e definimos que uma ocupação qualificada é aquela cuja proporção seja maior ou igual a 50% de trabalhadores qualificados. Esse limiar foi 5 minutos. Foi definido. Quantos, Juliana? 5 minutos? 5 minutos para 12 minutos. Ok. Essa proporção foi definida justamente levando em consideração aquilo que já é tradicional na literatura. Nós testamos ainda limiares de 40% e 60%. Como não houve diferenças sistemáticas, nós adotamos aquela que é mais tradicional. E, além disso, essa proporção coincide com o nível 4 de habilidades lá da ISCO, que representa justamente aqueles trabalhadores com aquelas ocupações com maiores requerimentos de habilidade. Nós utilizamos como medida de tamanho do mercado de trabalho a densidade do emprego e adotamos controles de concentração setorial da atividade econômica e concentração ocupacionais medidas pelos índices de Herfindahl e Hirschman para as duas categorias. E utilizamos ainda equações de salários, equações misserianas, cuja variável dependente é o salário hora. Isso deflacionado pelo IPCA das principais regiões metropolitanas. Para aquelas que não têm um índice computado, nós extrapolamos, então, levando em consideração os critérios de proximidade. Nós, então, definimos algumas categorias de modelagem para alcançarmos o nosso objetivo. Estimamos modelos de probabilidade linear, né, cuja principal vantagem aqui é a possibilidade de lidar simultaneamente com efeitos fixos e variável instrumental para tratar questões de causalidade reversa e, assim, conseguir controlar a endogeneidade associada à omissão de variáveis importantes, nesse caso, características não observáveis de arranjos e indivíduos, né? E também a endogeneidade associada ao matching e a densidade do emprego, assim como a endogeneidade associada ao matching, ao emprego e a densidade do emprego e aos salários. Os resultados apontam, no caso, para os modelos estimados em Pullet, nós verificamos um efeito positivo, né, da densidade sobre a chance de matching, né? Quando nós segmentamos a nossa amostra apenas para indivíduos que permaneceram no mesmo mercado de trabalho, esse efeito é um pouquinho maior, o que está de acordo com a literatura, que mostra que os indivíduos que permanecem nos grandes centros urbanos são indivíduos com melhor conjunto informacional e, consequentemente, são aqueles que têm acesso a melhores informações sobre as vagas disponíveis no mercado de trabalho,
e assim seriam suscetíveis a maiores matchings, a melhores matchings. Quando controlamos por efeitos fixos, essa estimativa ela torna-se negativa, assim como quando controlamos por efeitos fixos também para indivíduos que não se moveram entre mercados. Então, basicamente, essa mudança no comportamento, no caso, implica numa diferença sistemática dos resultados encontrados lá no baseline, apesar de manter o mesmo nível de significância. Essas evidências corroboram, então, que o melhor matching no mercado de trabalho brasileiro deriva principalmente de um melhor conjunto informacional que é fomentado principalmente pela maior concentração de características não observáveis dentro dos grandes centros urbanos. Ao mesmo tempo, a competição por vagas nos mercados de trabalho mais densos deve levar a menos chance de matching para aqueles trabalhadores menos habilidosos. Então, nesse sentido, o que define as chances de match não é o tamanho do mercado em si, mas é a elevada concentração de habilidades dentro desses mercados. E isso é consistente, inclusive, com os principais achados na literatura. Assim como na hipótese marshalliana, os nossos resultados apontam ainda que existem efeitos, não coloco nessa tabela aqui, mas eu coloco aqui, que existem efeitos mais associados à concentração ocupacional e de indústria do que mesmo da densidade do emprego, o que mostra que, para o caso brasileiro, o melhor matching está mais associado à especialização do que urbanização. Então, nós temos evidências de economia de localização em detrimento de economias de urbanização. Quando nós controlamos para efeitos fixos de indivíduo e região ao mesmo tempo, a estimativa é ainda menor, né? Mas ainda assim ela é altamente significante. Ela só deixa de ser significante quando nós controlamos apenas para indivíduos não migrantes, né? Ou que não se moveram de mercado de trabalho. Quantos? 3 minutos. Ok, dá para terminar. Então, essa relação atesta aquilo que a gente já fez, já apontou até então. Nós, nos modelos que estimamos anteriormente, nós conseguimos recuperar os efeitos fixos de trabalhador, os efeitos fixos de aglomeração, e ao verificarmos a correlação entre efeitos, características da região, características não observáveis de região e características não observáveis de trabalhadores, é positiva para os grandes arranjos e é negativa, a inclinação é negativa para aqueles de dimensões médias ou pequenas, né? O que atesta, então, que existem elementos para além do tamanho do mercado de trabalho que determinam as melhores correspondências nos grandes centros urbanos. Nós ainda, visando trabalhar questões de causalidade reversa, nós estimamos os modelos implementando o BART, que é uma variável, que é um instrumento que mostra o crescimento do emprego nacional do setor para cada ano específico, a partir de um período base, que a gente utilizou 95 como período base, o crescimento do emprego nos arranjos entre o período 2006 a 2014, para verificar a influência de choques de demanda e, consequentemente, isolar esses efeitos. E, ainda assim, nós constatamos que, mesmo controlando por causalidade reversa, o efeito permanece o mesmo. Se controlarmos por efeitos fixos e efeito de indivíduo e região, ainda assim, a influência da densidade do emprego sobre a chance de correspondência é negativa, porque os trabalhadores são expostos a maior competição por vaga nos grandes centros urbanos. Essa aqui eu já falei. E, por fim, no que diz respeito aos salários, o que a gente verifica é que tanto o matching quanto a densidade do emprego geram prêmios salariais. Entretanto, o efeito do matching sobre a correspondência de ocupação e do matching sobre o salário é maior do que o efeito associado à densidade em si. Então, como principais conclusões, o que a gente verifica é que há uma influência positiva, né, da aglomeração sobre a chance de match. Entretanto, para o caso brasileiro, parece haver indícios de que localização é mais importante do que urbanização para explicar matching, assim como ocorre uma maior importância das habilidades e das características não observáveis de região na definição das melhores correspondências de qualificação e emprego para aqueles indivíduos com melhor formação. Mesmo calculando, mesmo
estimando modelos de variável instrumental, o que a gente verifica ainda é que a endogeneidade associada à relação entre matching e densidade urbana é inerentemente associada ao sorting de habilidades, em detrimento da própria natureza endógena da relação entre matching e aglomeração. E não há diferenças sistemáticas no tamanho do prêmio de matching entre pequenos e grandes cidades. Né? Basicamente, as indicações encontradas aqui são bem fortes e mostram que o matching é direcionado principalmente pelas habilidades e que os canais de transmissão dos seus efeitos sobre a produtividade dependem naturalmente de como os trabalhadores fazem uso dessas habilidades, assim como a atividade produtiva é modelada a partir das características regionais. É isso. Muito obrigada, Delson. Passou um pouquinho, mas foi quase cravou. Dando prosseguimento agora, a gente vai ter a apresentação da Kessia Miranda. Então, eu vou passar a palavra para ela. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Já está aparecendo para a gente. Deixa eu desligar minha câmera, que eu acho que vai ficar meio instável a internet. Pronto. Vou começar a contar, Kessia. Tá. A gente vai discutir a produtividade do trabalho e economias de aglomeração, trazendo evidências para o estado da Bahia. Nós somos os autores. A ideia foi de Firmino, só que ele teve um pouco mais de dificuldade de implementar quando a gente precisou correr mais. Aí ele pediu para que eu assumisse. E o trabalho também teve colaboração do professor Gervásio, que colocou um pouco do olhar de regional dele. E é isso. Nosso principal objetivo é entender de que maneira as externalidades positivas de aglomeração afetam a produtividade do fator trabalho na Bahia. E aí, para a aglomeração, a gente utiliza algumas medidas, que são índices de especialização e urbanização, e medidas populacionais, como faixa de tamanho da população, emprego e densidade. Nosso principal questionamento é quais são os fatores os efeitos da economia de aglomeração sobre a produtividade de trabalho na Bahia entre os anos de 2002 a 2016. Tá, a gente construiu a nossa base de dados, extraindo dados da RAIS, basicamente dados sobre mercado de trabalho formal. No IBGE, a gente extraiu variáveis mais demográficas de população. Da SEI, a gente conseguiu dados sobre o consumo de energia, que é uma proxy para nível de capital, nível de utilização de capital na produção. Do IPEA e o Ministério da Cidadania, a gente pegou dados sobre o programa Bolsa Família. Nossa metodologia é o modelo em painel dinâmico, através de um método de GMM System, com variáveis instrumentais. Por que a escolha do método? A nossa variável defasada, ou a nossa variável dependente, ela é defasada, e aí ela tem um problema de endogeneidade, e também a gente tem um problema de efeito fixo para o município, que é específico. E aí, para corrigir essas questões, só um modelo como um GMM System. Esse é o nosso modelo econométrico. O YT é a nossa variável dependente, a nossa produtividade. O I são os municípios que a gente analisa, que ora serão municípios que a gente divide em dois grupos. Grupo 1, municípios fora do semiárido, e grupo 2, municípios no semiárido. T é a variável de tempo. Aqui é a nossa variável defasada.
nossos controles são um conjunto de características socioeconômicas e nossas variáveis de aglomeração, que é as variáveis de faixa de tamanho, os índices de especialização e urbanização, densidade de emprego. Aqui é o nosso efeito fixo, o etazinho é o nosso efeito fixo. O delta é a nossa gaminha anual e o VYT é o nosso termo de erro. Tá. A produtividade foi calculada com base na razão do valor adicionado para cada município, considerando cada período de tempo, a razão entre esse valor adicionado e os trabalhadores ocupados para cada município no período de tempo de análise. Aqui é a nossa medida para o índice de Richman, a gente usou para calcular a diversificação e a urbanização, né? O nosso aí é o emprego no município e no subsetor J. O EI é o emprego total do subsetor no município. O EJ é o emprego no subsetor no estado da Bahia. O EP é o emprego total no subsetor. Elevado ao quadrado, N é o total de subsetores. Mas a gente não usa essa medida, porque aqui é a medida de concentração. O índice de Richman, ele mede a concentração. O que a gente usa, na verdade, na nossa análise, é o índice modificado, que é o HHM. Ele é 1 menos a medida de concentração. O nosso coeficiente populacional é o que a gente usa para calcular a especialização, ou aglomerados especializados. De novo, o EI é o emprego I, dessa vez é mais agregado, tá? No setor J, sobre o total do emprego no município. E aqui, o emprego no setor J sobre o total do emprego no estado da Bahia. Nossa primeira descritiva aqui é basicamente destacando o semiárido no mapa da Bahia, que é a região vermelha do mapa. No Azinho, a gente tem a análise da produtividade total e de cada setor. A evolução, a gente vê aqui que para os municípios fora da Bahia, houve um pequeno aumento aqui da produtividade do serviço no início da série. Estava aqui em 7, no final vai para 8, mais ou menos. Os outros setores não tem muita mudança e a média também não. Aí, nos municípios do semiárido, a gente já vê uma mudança pequena. A produtividade na agropecuária começa mais elevada do que em serviços, e no final da série, os serviços passa a se tornar mais elevado, possuem uma produtividade mais elevada. Mas a média se mantém quase constante. Tá. Aqui são o índice de especialização para o ano de 2002 e 2016 para cada setor, né? Aqui é para agropecuária, aqui é indústria e aqui é serviços. Tá. A gente vê que onde está mais fortezinho é que é mais especializado. No setor de agropecuária não existe uma especialização muito forte, apesar de ter aumentado um pouco em 2016, mas não é uma especialização muito forte, assim como na indústria, e o setor que é um pouco mais especializado é o de serviços. Tá. O índice de diversificação e urbanização, dá para ver que ele é bem... Na agropecuária existe uma diversificação bem grande do setor. Houve uma mudança aqui em 2016 em comparação a 2002. Na indústria, houve um aumento da diversificação também, em comparação a 2002. Já nos serviços, houve uma redução, né?
em comparação a 2012. Tá, nossos resultados, a gente rodou sete modelos para cada grupo, só que vamos focar só no último modelo. A gente começa com um simples, com variáveis socioeconômicas, vai adicionando mais controles para ir ver o comportamento, e vendo o comportamento do modelo. Tá, no 7, que tem todas as variáveis de controle, só vamos destacar aqui as que têm se mostrado significativas. Cerca de 0,43%, porque a variável está em log, da produtividade atual é explicada pela produtividade passada, isso para o grupo 1, excluindo os municípios do semiárido. A participação das firmas grandes tem um efeito negativo sobre a produtividade do trabalho na Bahia. Especialização também tem um efeito negativo. Especialização na indústria e no serviço também tem um efeito negativo. Deixa eu ver logo para o grupo 2. Bom, para o grupo 1 ainda, a diversificação no serviço também se mostrou um efeito negativo para esse grupo. Tá, a participação no emprego público mostrou um efeito positivo e a densidade do emprego também mostrou um efeito negativo para o grupo 1. Para o grupo 2, a gente foca aqui, a produtividade defasada não se mostrou tão relevante para explicar a corrente, não mostrou significância. A participação do ensino, a participação do ensino superior se mostrou significante, tem um efeito positivo. Participação das firmas médias tem um efeito negativo sobre a produtividade. O consumo de energia na indústria também tem um efeito negativo, já no comércio tem um efeito positivo. A especialização na agropecuária tem um efeito negativo, na indústria também. E diversificação na indústria tem um efeito negativo, e assim como a diversificação nos serviços. Tá, os beneficiários do Bolsa Família também mostraram um efeito negativo no grupo do semiárido, e a densidade do emprego no emprego também mostrou um efeito negativo. Então, a conclusão é que a economia de aglomeração possui efeitos heterogêneos sobre a produtividade da Bahia. O tamanho populacional se mostrou relevante apenas para o semiárido. Os municípios com maior densidade do emprego formal apresentaram a redução na sua produtividade média, e especialização industrial e diversificação de serviços reduziram a produtividade média. A densidade populacional não se mostrou relevante para explicar a produtividade média do trabalho na Bahia. E é isso. Muito obrigada, Kessia. Você cravou no tempo certinho, 12 minutos. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar colocando qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer comentário aí no chat, que no final das apresentações a gente vai estar direcionando para os apresentadores. Agora, a gente vai para a nossa quarta apresentação, que é a apresentação do Alei, que vai falar agora aí para vocês. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao convite da SEI e do PPGE da UFPA para apresentar aqui hoje, e a Juliana por mediar a sessão. Eu vou compartilhar aqui agora a apresentação. E eu vou começar. Bom, minha apresentação vai ser sobre a política de cotas implementada na UFBA no ano de 2004, com o primeiro ano efetivo de cotas sendo 2005. É uma evolução da minha dissertação, que eu defendi na UFBA também, em economia, que agora o artigo está sendo feito junto com o Rodrigo Carvalho, que foi meu orientador, que é professor da UFBA, e com o Edson Severnini, que é professor da Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Bom, primeiro, políticas afirmativas. A gente tem que 1/4 dos países no mundo tem alguma política de ação afirmativa, certo? Já existem evidências de política de ação afirmativa para o ensino superior
Nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, em Israel, a ideia das políticas afirmativas no ensino superior é tentar equalizar o acesso, certo, ao ensino superior. E no Brasil ainda tem pouca evidência, né, dos efeitos da política de cotas. Então, a ideia é responder essas questões, né? Qual a magnitude, se está bem direcionado, então realmente você está ajudando aquela pessoa que precisa de ajuda para entrar na faculdade? Tem mismatch? A pessoa que entra na faculdade, ela está preparada para entrar na faculdade, ou ela entra e depois ela desiste e acaba sendo uma política que não é efetiva, né? E principalmente como que os cotistas se adaptam a essa nova realidade, porque, como a gente vai ver, a gente tem uma diferença na preparação durante o ensino médio dos alunos de escola pública e escola particular, aqui em Salvador, e aí isso gera um pouco de dificuldade dos alunos da escola pública no início da faculdade. E aí, sobre essa adaptação, para os Estados Unidos a gente tem que é mais fácil mudar de curso nos Estados Unidos, então é bem fácil mudar de curso e você tem um currículo muito mais flexível do que aqui no Brasil. Lá você, para se formar, para você completar um major, né, que eles chamam lá em alguma área específica, você precisa ter 25% das matérias naquele major. Aqui no Brasil, você tem menos de 10% de matérias eletivas na UFBA, por exemplo. Então você tem um currículo muito mais rígido, e aí é mais difícil de você tentar adaptar o currículo para se adaptar a essa nova realidade. Então, a gente divide o estudo em duas partes. O primeiro, a gente faz um impacto geral da política de cotas nos alunos de graduação da UFBA, né? Então, a gente faz uma análise para todo mundo que se matriculou na UFBA, em taxa de reprovação e taxa de graduação, e depois a gente faz uma avaliação só para aqueles que se graduaram. Então, a gente analisa taxa de reprovação, média no primeiro semestre, média global, né? E se as pessoas se graduaram no tempo correto, que aqui vai ser se as pessoas se graduaram em menos de 6 anos, menos ou em 6 anos, né, que é o tempo máximo de curso que a gente vai ter aqui, que é de medicina. E aí, depois que a gente faz isso, a gente tenta entender como é que os cotistas que se formam, que se terminam a graduação, se adaptam a essa nova realidade. Então, o que é que eles fazem? Eles diminuem o tempo que eles passam na faculdade nos primeiros semestres para recuperar essa defasagem que eles têm. O que acontece, né, para eles diminuírem esse gap? E aí as principais hipóteses, que na verdade a gente vai mostrar que elas acontecem mesmo, são que os cotistas têm um background socioeconômico inferior, então eles vêm de uma realidade mais pobre, com pais menos educados, certo? Que os cotistas diminuem as diferenças com o tempo para os não cotistas, e que principalmente eles usam os créditos nos semestres. Então, eles diminuem a quantidade de matérias cursadas nos primeiros semestres para poder estudar mais, diminuir esse gap e conseguir terminar a graduação. E, finalmente, a gente faz um estudo de heterogeneidade por área e por grupo de cotista. O grupo de cotista vai ser o quê? O cotista que entraria sem as cotas, aquela pessoa que atingiu o nível mínimo, mesmo que não tivesse cotas, entraria na faculdade, e o grupo que só entrou por causa das cotas. Então, se não existissem as cotas, ele não teria ingressado no nível superior na UFBA. Os dados usados são duas bases de dados, certo? Uma de registro acadêmico de estudante da UFBA, onde a gente tem as notas, as matérias, o curso das pessoas, as médias, a média final e a média por semestre, e o questionário socioeconômico do vestibular, que é um questionário socioeconômico que tinha na UFBA, que a pessoa preenchia no primeiro dia, quando ela ia fazer o vestibular, certo? Que a gente utiliza para conseguir algumas características dos estudantes e fazer alguns controles nas estimações, certo? A gente usa o método das diferenças, o grupo de tratamento vão ser todos os estudantes do sistema público, e o grupo de controle vão ser os 55% melhores alunos das escolas particulares. Por quê? Porque você tem dois grupos heterogêneos antes e depois das cotas. Antes, você tinha que os melhores classificados passavam, independente se era do ensino público ou particular. Depois, você tem que só os 55% melhores alunos do sistema particular vão passar. Então, para você ter um grupo comparável, a gente faz essa modificação no grupo de controle, certo? E a gente estuda um período ali entre 2013 e 2006, porque uma das coisas que era exigida para você poder concorrer pelas cotas é ter pelo menos o ensino médio inteiro e um ano do ensino fundamental em escola pública.
como foi implementada em 2005 a política de cotas, até 2006 você não tinha tempo para as pessoas manipularem. Eu vou fazer meu ensino médio em uma escola pública para poder concorrer por cotas. Isso não ia acontecer. E aqui, finalmente, eu tenho duas especificações que eu vou rodar. A primeira, para achar o efeito geral, considerando a média de todos os tipos de cotista. E na segunda, eu vou dividir os dois grupos de cotistas, né? Os cotistas que entrariam sem as cotas e os cotistas que não entrariam sem as cotas. Ok? Então, primeiro, targeting. Eu estou atingindo pessoas que eu quero atingir com as cotas, e aí a gente tem que os displaced aqui são os alunos que deixaram de passar para a UFBA por causa das cotas, e os displacing são as pessoas que só entraram na UFBA por causa das cotas. E aí a gente vê que tem um percentual muito maior de brancos nos displaced do que no displacing. Nos displacing, isso já é uma evidência de que você está atingindo o grupo certo. Um percentual maior de pardo e maior de pretos, certo? Depois, quando você vai para a renda, de novo, a renda do grupo displacing, que é quem só entrou na UFBA por causa das cotas, tem um perfil socioeconômico de renda muito menor e de pais menos educados. Então, isso aqui é evidência de que você realmente está atingindo o grupo que as cotas foram feitas para atingir, certo? Depois a gente parte... Perfeito, Juliana, obrigado. Depois a gente parte para as regressões sobre os estudantes matriculados. Então, a gente vê que existe um efeito positivo sobre a taxa de reprovação e um efeito negativo sobre a taxa de graduação dos alunos de escola pública, certo? Que já era esperado. E aí a gente tem essa especificação aqui da direita, sempre é controlando por habilidade prévia. Então, eu adiciono um controle que é a nota do vestibular. Então, quando eu adiciono esse controle, a ideia é eu estou comparando pessoas equiparáveis, pessoas que têm a mesma habilidade prévia, certo? E aí, vocês vão ver que para a maioria das estimações o efeito vai sumir, aqui de graduação permanece, mas para a maioria das estimações o efeito vai sumir, e para algumas você vai ter uma inversão do sinal. Ou seja, o cara que entrou da escola pública, que tem a mesma habilidade prévia da escola particular, tem um desempenho melhor do que aquele da escola particular, certo? E aqui embaixo, a gente vê que o grupo que não seria admitido sem as cotas é que concentra todo o efeito. Então, você não tem efeito nenhum do grupo dos cotistas que entrariam sem as cotas e o efeito está todo concentrado no grupo que só entrou por causa das cotas, certo? E aí a gente vai ver como que esse grupo se comporta já já. Aqui, quando você divide pelas áreas, a gente pode ver que o efeito sobre os matriculados se concentra principalmente na área 1, na área de exatas. Então, você tem um efeito sobre a graduação maior, em pontos percentuais, e você ainda tem uma média do grupo de controle menor da taxa de graduação. Então, percentualmente, esse efeito é muito maior para a área 1, que é onde se concentra essa desistência, vamos dizer assim, do curso. Isso é evidência de que o maior déficit do ensino público é na área de exatas, certo? Na área de matemática, química e física. Quando a gente passa somente para os graduados, a gente vê que ainda permanece um efeito positivo sobre a taxa de reprovação, só que ela é menor, e você tem um efeito sobre a média do primeiro semestre e a média final. Só que a média final, o efeito sobre a média final é metade do efeito sobre a média no primeiro semestre, o que traz evidência de que existe esse catch-up entre os alunos de escola pública e de escola particular. E a gente vê que quando a gente controla por habilidade prévia, o score final dos alunos de escola pública acaba superando os de escola particular. A gente tem a mesma divisão entre estudantes que entrariam sem cotas e que não entrariam sem cotas, e a gente vê que, de novo, os efeitos estão concentrados nos estudantes que não entrariam sem cotas, certo? E quando a gente divide por área, dessa vez, os efeitos são dirigidos pela área de saúde, em vez da área de exatas, certo? Finalmente, aqui, o que a gente faz? A gente pega as variáveis e acompanha ela durante o tempo. Por exemplo, o primeiro gráfico mostra a média do semestre. Então, no primeiro semestre, a gente tem que a média dos alunos dos cotistas que não entrariam sem cotas é 0,64 pontos menor do que dos alunos de escola particular, enquanto que os alunos que entrariam com cotas, você não tem diferença. Só que o que acontece? Essa diferença vai diminuindo com o tempo. Então, o gap que existia na entrada da faculdade vai diminuindo com o tempo, certo? E a gente observa isso para todas as variáveis. Então,
as aprovações por semestre caem também. Quando a gente vai ver os créditos acumulados, eles caem no início e depois eles sobem no final. Então, o que acontece? No início, os alunos diminuem o número de matérias cursadas e eles compensam isso no final do curso. E aí a gente vê que nos créditos acumulados, os alunos, os cotistas que não entrariam sem as cotas, têm um total de créditos maior do que os alunos que entrariam sem cotas e dos alunos da escola particular, certo? Então, e aqui a gente vê, de novo, como você não tem flexibilidade na UFBA, o efeito se concentra basicamente nas matérias obrigatórias. Nas matérias eletivas, você quase não tem diferença entre os grupos, certo? E aí, quais são as conclusões? Que a política de cotas, elas atingem o grupo que elas têm o interesse de atingir, certo? Você tem um efeito positivo na taxa de aprovação e negativo na taxa de graduação dos estudantes de escola pública, só que esse efeito se concentra principalmente na área de exatas. Então, talvez aí para a política de cotas seja interessante ter alguma coisa suplementando a política de cotas nessas áreas, como um curso de pré-cálculo, alguma coisa antes de começar realmente o ensino superior. Entre os que se graduam, ainda tem um aumento na taxa de graduação, mas isso não afeta no final, isso afeta no fato de que eles vão demorar um pouco mais de tempo para se graduar, mas não afeta a graduação, certo? E quando você controla por habilidade prévia, a maioria dos efeitos somem. Então, quando você compara pessoas equiparáveis, vamos dizer assim, os efeitos somem e, às vezes, as pessoas de escola pública têm uma vantagem sobre os estudantes provindos de escolas particulares, certo? E aí, quando você vai para os mecanismos que os cotistas, que têm que se adaptar a essa nova realidade, utilizam para se adaptar a essa nova realidade, né? Você tem que eles, basicamente, eles entram na faculdade, tomam um susto, reprovam um pouco mais do que os seus pares, aí, a partir do segundo semestre, eles repetem um pouco das matérias que eles reprovaram, eles diminuem um pouco os créditos que eles pegaram, e eles começam a diminuir esse gap com o tempo. Quando você chega no final do curso, o gap da média, né, do CR, que a gente chama aqui na UFBA, diminui pela metade, certo? E que esses efeitos, mais uma vez, estão concentrados basicamente naquele grupo de cotistas que não teria tido acesso ao ensino superior se as cotas não existissem. É isso. Muito obrigada, Lei. Agora a gente vai fazer um bloco, uma rodada com algumas perguntas que vocês colocaram aí no chat. E se der tempo, a gente faz mais outra. Vamos começar então com a primeira apresentação que fez de Verônica. Verônica, uma pergunta para você é: que explicações você tem para o efeito creche não ter aparecido? Na verdade, quando a gente fez a regressão, o efeito que apareceu acabou sendo contrário, um efeito negativo. Uma explicação para isso, como a gente ainda tem que, a gente achou melhor revisar a base de dados, então a gente decidiu não apresentar esses resultados. Uma explicação para isso pode ser algum problema, inclusive na nossa variável, ou uma conclusão que eu cheguei pode ser a questão da qualidade da pré-escola, que pode ter afetado negativamente, mas ainda não tenho como afirmar com certeza. Ok. Para a Kessia, que foi nossa segunda apresentadora, tem uma pergunta para você também. Kessia, baseada nos resultados, o que pode fazer para aumentar a produtividade do trabalho no semiárido? Kessia, me ouve? Desculpa, esqueci de habilitar o áudio. Sim, no semiárido, políticas educacionais de incentivo à formação de capital humano, qualificação de trabalhadores, a gente viu que teve um efeito positivo no efeito da educação superior sobre a produtividade, ainda que pequeno. Então, políticas educacionais que incentivassem mais
a formação de capital humano seria importante. Como é uma região que sobrevive muito da agropecuária, talvez ampliação de crédito para o pessoal na região pudesse ajudar um pouco a desenvolver mais a agropecuária. E com relação aos serviços, eu acho que um maior estímulo para produção de produtos com maior valor agregado, porque a maioria dos produtos que são ofertados não são adicionados tanto valor agregado, pelo menos para o estado da Bahia. Só. Obrigada, Kécia. Adelson, o professor Gervásio pediu para você deixar mais claro porque há diferenças no prêmio de MEC entre pequenas e grandes cidades. Ok. Basicamente, as hipóteses tradicionais da economia urbana apontam que parte do que corresponde ao prêmio salarial urbano, que aí, naturalmente, é o efeito da dimensão do mercado de trabalho sobre a produtividade e, consequentemente, sobre os salários, na verdade, está embutindo um prêmio de matching. Então, seria um efeito do matching que estaria embutido nesse prêmio salarial urbano. Então, naturalmente, para que essa hipótese seja constatada, precisaria haver mudanças sistemáticas no tamanho do prêmio salarial, do prêmio relacionado ao tamanho do mercado de trabalho urbano, ao inserir o controle pelo matching. Então, como eu tenho aqui beta, por exemplo, o beta associado à densidade do emprego e o beta' associado à densidade do emprego, quando eu incorporo uma segunda regressão, o matching. Então, nesse sentido, se há diferenças sistemáticas no coeficiente da densidade do emprego sobre o prêmio salarial, então implicaria que eu teria mudanças, que eu teria o tamanho do mercado de trabalho influenciando o matching e, consequentemente, parte desse prêmio salarial associado ao tamanho do mercado de trabalho, na verdade, deriva de um melhor matching de habilidade. O que está acontecendo aqui é que, mesmo colocando a variável de matching como controle, não ocorre nenhuma diferença sobre os coeficientes estimados para o tamanho da densidade urbana, para o tamanho do prêmio da densidade urbana sobre os salários. Então, nesse sentido, o que a gente está confirmando aqui é que existe, sim, um prêmio de matching, só que esse prêmio de matching independe do tamanho do mercado de trabalho. Na verdade, ele está associado às habilidades dos indivíduos. Quando eu estimo o modelo para matching, eu tenho aqui que sem controle para efeitos fixos, eu teria até 44% a mais de ganhos salariais para um indivíduo que é matching em comparação ao não matching. Quando eu comparo por efeitos fixos, esse prêmio salarial cai para 16%. Quando eu comparo para efeito fixo de indivíduo e arranjo, cai para 6%. Entretanto, o prêmio associado à densidade do emprego ainda é o mesmo. As mudanças do efeito da densidade do emprego sobre sobre o salário, na verdade, são associadas também ao sorting de habilidades e às características regionais, não sendo associada ao matching. Eu acho que eu respondi. Obrigada, Delson. A lei tem uma pergunta aqui muito interessante para você, que é assim, ó, o fato das disciplinas de TCC e monografia serem obrigatoriamente no final do curso e possuírem, em geral, maior carga horária que a média das disciplinas, não fragiliza a sua hipótese que os cotistas optam por aumentar a carga horária no final do curso? Vamos lá. Essa pergunta foi de Gabriele, né? Eu vi aqui no chat. Então, eu não sei como são todos os cursos da UFBA, mas, por exemplo, em engenharia, a carga horária da monografia não era tipo assim, muito acima das outras cargas horárias, certo? Acho que era uma matéria de 102 horas, que vale 3 créditos. E aí você tem algumas matérias no curso que tem essa carga horária. Então, não sei se isso é uma coisa geral da UFBA. Mas o fato de ser no final do curso é para todo mundo, né?
Então, mesmo que fosse, né, para todos os cursos, eu acho que no final do curso para todo mundo. Então, do mesmo jeito que obriga os cotistas a aumentarem a carga horária no final do curso, obrigaria os não cotistas a aumentarem a carga horária também no final do curso. Como você está estimando um DIF em DIF, esse efeito se anularia. E aí eu tenho a impressão de que essa captação do aumento dos créditos ali a partir do sexto, sétimo semestre não reflete esse fato da monografia ficar para o final do curso, mas é uma coisa que eu posso dar uma olhada. Ok. Verônica, tem uma outra Tô aqui. pergunta para você. Tem uma outra pergunta para você em relação à sua corte, né? Se você selecionou, quais foram os seus critérios para você selecionar e fazer as cortes do seu trabalho? Para construir as cortes, é necessário que você utilize variáveis que são fixas no tempo. Então, para construir as cortes, eu utilizei anos de nascimento, que no caso foi de 95 a 2001, pessoas que nasceram de 95 a 2001, sexo, eu selecionei indivíduos que não migraram, então eu posso selecionar a região metropolitana e o F. Foram essas as variáveis utilizadas. E raça Certo. também. Certo. Adelson, a partir dos resultados do seu trabalho, o economista pode recomendar mudanças nas políticas habitacionais como Minha Casa Minha Vida? Uma pergunta de Rafael. Ok. Então, Rafael, o Minha Casa Minha Vida tem uma lógica, né, de comprar terrenos, né, que sejam mais próximos de regiões periféricas. Né? E aí, nesse sentido, poderia haver, por exemplo, um processo de repulsão daqueles indivíduos menos qualificados dos grandes centros para as regiões periféricas. Isso poderia alterar. Não é o tipo que eu estou fazendo. Né? De todo modo que, para controlar situações como essas, por exemplo, a gente está adotando uma categoria de comparação que se dá a partir de arranjos. Né? Então, eu classifico os diversos arranjos populacionais e seus respectivos tamanhos, né? E eu controlo por efeitos fixos de arranjo. Então, questões como essas, apesar de não ser o foco do meu trabalho, né, de algum modo, pelo menos, ainda que parcialmente, até porque eu não sei qual é a natureza disso, se vai ser fixo, se vai ser aleatório, já que eu não fiz nenhum teste, mas eu pressuponho que parte desses efeitos já sejam captados no efeito fixo. Obrigada, Adelson. A professora Jana perguntou para você o seguinte: tem alguns alunos que optaram por cotas, mas não precisariam das cotas por terem sido aprovados sem o uso da cota. Como é que vocês lidam com isso? Então, bom, primeiro, acho interessante esclarecer que na UFBA o que acontece é o seguinte: a pessoa que pode ser qualificado como cotista é qualificado como cotista. Então, o que acontece eu tenho em 2005 eu tinha 45% de vagas para cotistas. Não importa se o cara passou em primeiro lugar do curso, esse cara vai ser classificado como cotista. Então, todo mundo que estava lá indicado como cotista, seja cotista negro, cotista branco, indígena, etc., a gente classifica como cotista. E aí, para ter uma ideia melhor, porque essa pessoa passaria de qualquer jeito, então ela não muda realmente a composição do corpo estudantil depois das cotas. O que muda é aquela pessoa que não ia passar e passa depois, que é justamente a segunda especificação do trabalho, quando a gente faz análise para quem passaria sem as cotas e quem não passaria sem as cotas. Então, eu acho que esse fato da pessoa ser cotista e passar sem as cotas não altera os resultados que a gente encontrou, pelo fato de como a pessoa é classificada como cotista ou não. Ok. Então, pessoal, a gente vai encerrar essa sessão 2 por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores por compartilhar suas pesquisas com a gente aqui hoje.
Agradecer também a vocês que estavam aqui nos assistindo pelo YouTube. Convido todos a participarem amanhã do fórum, a partir das 1h30. E boa noite a todos já, né? E até amanhã.